Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja tocado pela verdade da palavra. Vem comigo ler Bíblia, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estamos lendo as cartas de Paulo, que ele escreveu a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Se você tem uma Bíblia física, abre e vem comigo ler Bíblia. Capítulo 6. Amém, queridos? Capítulo 6, que diz assim: dos senhores e dos servos. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem digno toda a honra e o próprio Senhor, para que o nome do Deus e da doutrina não sejam blasfemados, para que o nome de Deus e da doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Diz assim a estrofe de cima do versículo 3. Os falsos mestres e os perigos da riqueza. Versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é com o ensino segundo a piedade? Não. Vou até ler de novo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas, de palavras de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. Irmãos, isso aqui é muito sério. Essa palavra é muito sério. E ele está direcionando aos senhores, aos falsos mestres e o perigo da riqueza. É infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Irmãos, eu não estou falando de mim, eu estou lendo Bíblia. Vem comigo ler Bíblia. A minha Bíblia diz isso, sua Bíblia diz isso. Pode até algumas traduções mudarem um pouco, mas o contexto será este. Se você abrir o capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 5 diz: alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, que vivem na mentira, né? Supondo que a piedade, o amor, é fonte de lucro. Agora, se eu oro e Deus cura, eu tenho que cobrar. Se eu sou usada por Deus, eu tenho que cobrar. Tudo é cobrado, tudo é fonte de lucro. Se eu tenho um banco estofado na igreja, se eu tenho um ar-condicionado, se eu tenho tudo que Deus proporcionou na minha estabilidade cristã, é misericórdia de Deus, irmãos. Deus, na união da igreja, dos irmãos, dos membros, dos pastores, da liderança, Deus providenciou. Algumas igrejas têm, algumas não têm, algumas estão batalhando para terem todas as suas luxúrias, porque é para ser mais cômodo para todos que estão ali adorando na hora do culto, na hora do louvor. Mas tem alguns, é Bíblia, irmãos, que usam a piedade como fonte de lucro. Não vai só para o banco estofado, não vai tudo para o ar-condicionado, não vai tudo para pagar o obreiro. Então, irmãos, cuidado, a fonte da riqueza. Cuidado, a balança justa do Senhor não erra. Então, nós temos que olhar para a palavra,
que diz bem certa, supondo que a piedade é fonte de lucro. Nada façamos por fonte de lucro. Tem que ter piedade de fato, irmãos. Será que no lado da nossa igreja não existe uma família precisando de comida, precisando de água, precisando de pão, precisando de visita, precisando de um remédio, precisando de fazer um exame, precisando da cura, precisando de um milagre? Será que nós estamos fazendo a piedade uma fonte de lucro que, se a pessoa não pagar, não vai ter a visita? Não vai ter a piedade? Irmãos, olhamos para a palavra nos últimos dias e vivemos ela como de fato ela é. Porque naquele grande dia, Mateus 25, Jesus nos diz que naquele grande dia ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos preparei. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive doente, me visitaste, estive enfermo, foste ver-me, estive preso, foste ver-me. Quando que fizemos isto, Senhor? Muitos vão dizer. E ele disse: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim tu estavas fazendo. Mas hoje, se nós não cuidar, todo este amor, toda esta piedade vira fonte de lucro. Então temos que cuidar, voltar para a palavra, analisar a palavra, viver a palavra, temer a palavra. Aramassúria. É forte essa palavra, irmãos, e é para os nossos dias. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ah, meu Deus do céu. Mas se quer mais luxúria, mas a Bíblia diz, tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Eu não entendo como que é passado diferente do que a Bíblia nos ensina, irmãos. Versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Quando é para ensinar que a piedade não pode ser fonte de lucro, estamos construindo e estamos com uma avareza tão grande, impregnada na mente, que muitos naquele grande dia, se nós não vigiarmos, irmãos, nós não seremos reconhecidos naquele grande dia. Aleluia. Cuidarmos para atentarmos para o que a palavra nos ensina. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e ciladas em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Afogam os homens. Quando é para ter piedade dos homens, pregar salvação, redenção, afogam os homens. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Vamos ler Bíblia, irmãos. Vamos ler Bíblia. Vamos viver. Ah, mas então quer dizer que o dinheiro não traz felicidade? Traz sim. O dinheiro traz felicidade. Se nós vivermos o que a Bíblia nos diz, não gastarmos o dinheiro no que não é pão, no que não é sustentável, no que não é para a obra do Senhor Jesus, para que haja mantimento para os mais necessitados, para que, de fato, irmãos, parar de ostentar. Ora, eu ostento tanto. O Senhor me toca no meu coração isso. Que quando a gente vê alguém, de fato, precisando de piedade, nós não abraçamos. Porque talvez a roupa esteja suja, não esteja com a luxúria que eu me visto. Porque eu estou
em grandes altares, porque eu estou destacado por causa da avareza. Então eu não posso descer, porque se eu descer eu posso me sujar. Olha, irmãos, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, da piedade. A si mesmos se atormentaram com muitas dores. E eu ouso dizer, irmãos, se nós não prestar atenção nesta palavra e viver ela como ela é, estamos perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Apelo para Timóteo. Paulo diz para Timóteo, né? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorta-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante do Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardas o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em sua época determinada há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, o único que possui a imortalidade. Ele está vivo, Jesus Cristo, que habita em luz inacessível. Eu sinto a glória de Deus nessa palavra, querido. A qual homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Aleluia, Jesus. Que palavra gloriosa, irmãos. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprendizamento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Generosos em dar e prontos a repartir. Que palavra! Será que estamos vivendo esta palavra, irmãos? Liderança, será que estamos vivendo esta palavra? Prontos a repartir quando há uma necessidade? Ou estamos só pensando no lucro? Que acumulem para si mesmo tesouros, versículo 19, que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Conselho final e a bênção apostólica. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Que palavra gloriosa! Meditamos nessa palavra no dia de hoje. Lemos, relemos, voltamos a ler. Assista esse vídeo, envie para quem você tem desejo de enviar, compartilhe a graça, o conhecimento da palavra do Senhor. Abençoe vidas a não se apegarem nesta terra, pois tudo isso aqui jaz do maligno. Buscamos primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos será acrescentada mediante ao dono de todas as coisas, ao rico, ao poderoso, ao soberano. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor. Amanhã, se Deus assim nos permitir, segunda epístola de Paulo a Timóteo. E os conselhos continuam. Vem comigo ler Bíblia, queridos. Deus abençoe a todos.